da parte de Deus. Aleluia. Alô, É tá me você ouvindo? mesmo? É Sou você eu mesmo? mesmo. Sou eu mesmo. Tô com um problema aqui com a luz. Vamos ver se eu consigo arrumar. Baby, baby. Eu tô com... Espera um pouquinho. Baby, can you help me? Espera aí, gente. Caiu aqui a luz. Fala, pastor Acemar, tudo bem, querido? Uma saudação e um abraço fraterno a todos os irmãos que estão conectados. Sou o chileno Vergara, missionário mundialmente desconhecido. Estou muito feliz de poder estar aqui. Por favor, compartilhe essa live. Vai ser um tempo incrível que tenho plena convicção que Deus vai falar a cada um de nós. Eu quero que Deus fale comigo através da sua vida, pastor Acemar. Aqui é bem mais tarde do que no Brasil. Mas vamos começar. Vamos 6, 7 horas na frente. Bom, não podemos falar em primeiro lugar, né, chileno, onde você está. Não é apropriado dizer onde você está, porque tem muita gente querendo a cabeça do chileno. Então, geralmente é assim, né? Esses dias a Janaína, acho que a Janaína fez ou vai fazer uma live com a sua digníssima esposa? Ela vai fazer, pelo que eu sei. Creio que já tem até marcado. Pois é, vai fazer. E aí ela falou, olha, não pode falar na live onde que eles estão. É assim mesmo? Uhum. Ok, É o ok. melhor. Dessa forma, tem nos mantido seguros por tantos anos, né? Não dar uma localização específica, estar nos movendo sempre. Tem guardado minha família, guardado nosso ministério e nossos obreiros, né? Que nossa maior preocupação é a segurança do povo aqui no Oriente Médio. Vamos começar, pastorzão? Qual é o assunto dessa Não, nós já, live? Vamos entrar não, de nós já, cabeça. nós já começamos. O assunto aqui é você, meu irmão. Tá me ouvindo bem? Tô. Agora tô te ouvindo bem. Não, não. Ó, na verdade, deixa eu ajustar aqui também, para ficar aqui na estatura perfeita aí, ó. Na verdade, nós já começamos, chileno. O assunto aqui é você, o assunto aqui é perseguição. Então, quer dizer para você que eu Uau. gosto muito de você. Eu te conheço quando você era solteiro, né? Você está quantos anos de casado? 4. Já 4 anos. Como passa o tempo rápido, né? Aleluia! Então você está agora, Incrível. terminou o ano da oportunidade, vai começar o ano da perseverança. Amém, amém. É isso que eu quero para minha vida. Me manter fiel, perseverante, fazendo o que eu já venho fazendo há muito tempo. O povo é interessante porque o povo, esses últimos anos, acompanha, segue, o nível de engajamento nas redes sociais cada vez aumenta mais, mas eu já venho fazendo isso há muitos anos. Eu saí com 19 anos do Chile, imagina. Estou com 35 anos, então, depois de muitos anos, Deus começou a nos dar, pela sua graça, um pouco mais de visibilidade, porque nós queremos conscientizar a igreja perante a perseguição, perante as dificuldades do evangelho no Oriente Médio e na Ásia. Então, eu tenho 35 anos, o povo está me perguntando aí. Tenho 35 Então, anos. me diga uma coisa aqui. Vamos fazer um ping-pong aqui para você se apresentar. Eu pergunto, você responde assim, sem hesitar. Você topa? Pode falar. Então vamos lá. Bebida preferida? Té turco. Chá turco. Tetu. Chá Chá. turco? Uau! Gosto Nunca, muito. nunca tomei um negócio desse. Cidade mais perseguida que você já passou? Irã. Cidade específica, Irã. Isfahan. O pior lugar que eu já estive na Terra. Não pretendo voltar mais nunca. Aleluia. Bem, e comida preferida? O ovo. Posso comer ovo 3 vezes por dia sem nenhum problema. Ovo frito, ovo Ovo. mexido. E se tiver uma picanha do lado, melhor, tá? Mas amo ovo. Com arroz, com Rapaz, massa, com puré. O que for, tiver ovo. então você é um missionário barato. Se tiver ovo perto de você, você está satisfeito. O problema da nossa alimentação é a falta de dormir, o cansaço excessivo, as viagens imparáveis. Teu corpo tem um relógio biológico. Quando você não tem uma rotina, você come mal,
fora de tempo. Então, esse tem sido o grande problema por tantos anos. Eu tenho nutricionista que acompanha a gente, 2 médicos amigos meus que nos acompanham, mas é difícil, né? Nós não paramos, eu durmo 3, 4 horas por dia, um pouco de dia, um pouco à noite, então não é tão fácil assim. Fácil você... Oi? Perdi o seu som. E agora, tá me ouvindo? Você tá com o meu som? Tô te ouvindo. Eu perdi o seu, não sei se é só eu, vamos ver se tem mais alguém aqui que Pessoal, fala. você está me ouvindo? Fala, eu escuto legal. Chileno. Eu acho que eu, Asemar, com problema no teu celular. Vê a bateria, Asemar. Não, aqui tá tudo legal. Aqui tá a internet, a bateria também. Bem, então, outra pergunta para a gente encerrar. Quando é que vem o Chileno Júnior? Acabamos de nos mudar para outra cidade. Vocês têm que entender uma coisa, não dá para ter filho para querer viver sem filho. Se você querer ter filho, para você tê-lo, cuidá-lo e tudo, né? Então, acabamos de nos mudar de novo numa cidade aqui, já começamos uma obra nova aqui já. Para quem não sabe, nós plantamos todos os trabalhos do zero, ninguém nos aguarda, não há ninguém nos esperando, nós começamos do zero mesmo, numa região sem igreja, numa cidade sem igrejas, então... não é tão fácil. Filho envolve planificação, educação, hospitais por perto, ir na escola todo dia. Então ele precisa de rotina. Se você não consegue armar um quadro de rotina na minha família hoje, é muito difícil lidar com o filho ainda. Eu quero ter muito filho, tá? Mas eu sinto que ainda não chegou o tempo certo da oportunidade de ter filho. Acho que daqui mais um ano, pelo menos. Que maravilha. Bem, então... Esse nosso tema hoje, Chileno, é falando de oportunidades e dentro aí da perseguição. Me explica melhor, para os irmãos aqui, como que você desenvolve o seu ministério. Você tem um ministério independente que é conectado a várias igrejas, é isso? Explica melhor. Sim, a verdade, eu sou parte de uma organização missionária chamada One Passion. Minha igreja local é a ICP Curitiba, com o pastor Everaldo Borges. Foi essa igreja que me enviou e nosso ministério, no qual eu sou parte, junto com o David, o Rafael, a Michelle, e uma equipe de pessoas por trás, formam a parte da One Passion Organization, que é uma organização missionária focada só em países perseguidos. Muita gente me escreve, chileno, mas você, por que não ajuda lá na Europa? Por que você não envia a gente para lá? Porque não é nosso enfoque, não é aquilo que Deus nos pediu, entendemos que outras pessoas têm enfoque para lá. De parte do Senhor nós acreditamos, mas não é o nosso. Nós entramos e trabalhamos só dentro de países onde há alta perseguição religiosa. Já estamos atualmente em 7 ou 8 países perseguidos e nosso alvo é entrar nos 40 mais fechados do mundo. Atualmente já estamos com 9 ou 10 igrejas, estamos com uma escola e um orfanato e estamos plantando, se Deus permitir, mais 10 novas igrejas até o final do ano, que vão ser escolinhas também. Então, é mais ou menos isso que eu faço. Sou evangelista por natureza, é o meu chamado principal, mas temos alianças de trabalho aqui no campo. É impossível você fazer algo relevante sozinho. E por mais que eu pregue em muitas igrejas, são muito poucas igrejas que nos apoiam, muito poucos. Eu devo ter pregado mais de 300 igrejas no Brasil, e dessas 300, só 5 igrejas ou 6 igrejas temos uma aliança de trabalho. Tá? A Igreja Vida do Rio do Sul, com o pastor Samuel Pires, o bispo Angenor. Temos também minha igreja local, e um deles é a Vinha Internacional, na qual tem nos ajudado muito em tudo que tem a ver com plantação. Vou ser sincero com vocês, se não teria me lançado a Vinha, talvez não teríamos as igrejas que nós temos, a educação que nós temos aprendido, somos eternamente gratos por lo que temos aprendido e caminhado junto com o pessoal da Vinha. Então temos várias alianças. E, Pode falar, Chico. Pode falar. Então, na verdade, você falou uma coisa muito interessante das escolas, né? A maneira que você usa para entrar em países que não aceitam o evangelho é através da escola? Não é. Na verdade, a escola é o último passo na plantação de um trabalho. Nós cremos que todo lugar de adoração, uma igreja, todo lugar de adoração é um centro de educação. Então,
começamos entrando nas aldeias, evangelizamos, fazemos cruzada em seus pais, juntamos desde 10 mil a 50 mil pessoas. Logo, no outro dia, quem realmente se entregou a Jesus na cruzada, batizamos eles. A taxa de conversão varia 4, 5, 6% do total. Temos feito batismo para mais de 250 pessoas após uma cruzada. Imagine isso no Paquistão, um país tão fechado, ter essa quantidade de convertidos é uma bênção. Aí começamos o treinamento e a Vinha tem nos ajudado de forma significativa. Treinamos esses nativos por 2 anos para logo plantar as igrejas que depois se tornarão também escolas. A escola é a última coisa que nós estamos fazendo. É o último estágio do processo de edificar uma obra. Não é porque nós não queramos trabalhar em equipe com outros ministérios, mas nós entendemos que todo lugar que eu vou, começamos uma igreja do zero mesmo. Não há ninguém lá crente nos aguardando, nem esperando, porque queremos edificar fundamento onde não foi edificado antes, tá? Então, e Deus tem nos dado graça fazendo isso. Ótimo, ótimo. Então, quando você implanta essa última etapa, aí você não volta mais naquele país. A obra ali para você já está realizada. Você vai para outro lugar. Não, na verdade, depende. Por causa que o trabalho começou a crescer e florescer, virei um supervisor, mesmo não sendo... Eu fui pastor já em algumas igrejas, não ordenado, mas já pastoreei. Sempre tive célula, grupo familiar. No Chile, minha primeira igreja tinha 4 irmãos. Terminamos após um ano com 100 e poucos irmãos. Mas minha paixão principal sempre foi abrir caminho, preparar o terreno. Sempre gostei de coisas pioneiras. Mas por causa da necessidade, tá? Não estou dizendo que eu sei o melhor. Eu não acho que eu sou melhor para isso, mas por causa da necessidade, virei supervisor de algum desses países que eu comecei o trabalho. Eu comecei no Myanmar, entre os budistas. Hoje a igreja está com a Global Church de Estados Unidos, uma aliança que nós temos com ele. E temos um presbitério entre nós 3. Paquistão, eu sou o supervisor de todos os projetos que eu comecei lá. Nepal, sou parte de um presbitério, mas as igrejas já foram passadas para o Vinícius. Então, cada país vai tendo um supervisor. Para o povo que não me entende, eu acho que pelo menos 80, 90 pessoas que me seguem, 90%, não são da vinha nem da videira. Então, é mais ou menos assim organizamos o cuidado. Trabalhamos como com bispos, tá? Então, eu sou um supervisor de uma região de países chamada Janela 1040. Esperamos alcançar 40 países, então estamos na procura de mais pastores que amem e cuidem essas ovelhas que estão sendo ganhas. Tá? E como que você, por exemplo, aqui naturalmente, você falou uma coisa muito boa, mais de 90% dos seus seguidores não são da videira e da vinha. E provavelmente 90% dos meus seguidores são da videira e da vinha. Então acho que é importante e muito joia você falar, eu quero mesmo incentivar aos irmãos que são da videira e da vinha, sigam aí o Chileno, né, a Lana nas redes sociais. Eles têm realmente um trabalho, uma unção, essa unção pioneira é uma unção que nós reconhecemos. Eu, Chileno, e eu acho que nós, né, nós somos mais da parte do estruturador. Eu acho que depois que você passou aí rasgando na frente, fazendo as cruzadas, que é o trabalho do evangelista, nós, pastores, vemos fazendo mais um trabalho de estruturação e a maravilhosa graça de Deus, cada um permaneça no que foi chamado. Agora, como que você faz o treinamento desses jovens? Eu estava vendo aqui no seu Instagram, você estava dando aula online. Você tem algum tipo de curso para treinamento para esses países perseguidos? Não. A verdade, eu sou fã da visão de nem sequer ter organizações missionárias. Eu sou membro e um dos fundadores de uma, mas eu creio que as organizações missionárias nasceram pela negligência da igreja, né? A igreja, porque quero falar isso com muito respeito, não quero generalizar, mas os púlpitos foram tomados pelo ministério pastoral. Então, quem não tinha um ministério pastoral, acabava acontecendo o quê?
Os mestres foram abrir faculdade de teologia, os missionários foram abrir seminários de treinamento, ou agências missionárias. Então, e isso foi terrível. Eu creio, eu tenho plena convicção que o modelo mais essencial e o mais original é que a própria igreja seja um celeiro de missionários, o pastor da igreja deveria ser o líder de missões da igreja, tá? O pastor da igreja deveria pregar, ensinar a palavra e também ser o líder de missões da igreja. Eu creio que tudo deve ser pro e para e na igreja, ao ponto que nós, como organização missionária, não enviamos ninguém. Nunca enviou eu ninguém em nossa organização. Nós facilitamos o trabalho para quê? Para a edificação e a plantação de igrejas entre os povos inalcançados. Então, mas, se a igreja tomasse ainda mais seu lugar, eu seria o cara mais feliz da vida de não ser mais parte de uma organização missionária, porque acho que só vieram auxiliar em um momento da igreja que talvez a igreja esqueceu um pouco das missões. Mas eu sou dessa mentalidade, tá, irmão? Que a igreja é que reconhece o chamado divino do indivíduo, a igreja treina esse camarada e a igreja ora e envia a esse camarada. Assim foi com o apóstolo Paulo e assim eu creio que deve ser com cada um de nós. Assim foi comigo, e se você tem dúvida, procura aí no Instagram, Everaldo Borges, meu pastor, ligue para a igreja e pergunte como foi minha vida na igreja, o que eu fiz, como ele cuida até hoje. Hoje estava mesmo falando com ele, toda semana falamos. Então, eu creio que esse é um modelo bíblico, tá, irmão? Amém, amém. Chileno, você falou aí de cruzadas evangelísticas. Eu participei de várias agências missionárias, eu acho que você deve ter conhecido alguma delas, né? Aqueles movimentos AD 2000, Congresso de Missões. Eu sou apaixonado por missões desde sempre. Converti debaixo desses pregadores aí, tive a oportunidade de conhecer alguns missionários, como Don Richardson, que escreveu Totem da Paz, e que foi, né, para as tribos canibais, enfim. E hoje, você acha que esse modelo de missões, esse modelo de evangelismo, das cruzadas, isso passou e migrou para aqui, para as redes sociais, para o Instagram, por exemplo, ou não? Bom, eu creio que todo missionário deve ser um profissional de poder se adaptar à cultura e ao momento atual. Tá? Ele, sim, corromper seus princípios bíblicos. Mas na medida que os princípios bíblicos são preservados, ele precisa entender e olhar holisticamente a situação atual. Então, se fala muito hoje em missões de contexto cultural, qual que é a cultura, choque cultural, choque inverso. Não é só quando você vai em um país diferente, senão quando você volta de novo ao teu país. Se fala muito desse choque, mas os missionários têm esquecido que hoje há uma cultura global. Até no Paquistão, nas montanhas do Nepal, o pessoal tem Face, tem Instagram. Existem povos extremamente inalcançados, existe. E creio que Deus vai enviar pessoas, mas na sua grande maioria, os países, os povos inalcançados, Paquistão, Índia, Nepal, Iraque, Afeganistão, Síria, Iêmen e por aí vai, Iraque, Coreia do Norte, na maioria deles há acesso à internet e eu conheço, tem um senhorzão, o reverendo Zacarias. É um homem de uns 70 anos, ele prega igual o leão. Irmãos, faz um tempinho que alguém não me inspirava tanto. Ele é um senhorzão que prega para muçulmanos no Egito. O Estado Islâmico pediu 60 milhões de dólares pela cabeça dele. Quando os Estados Unidos estava procurando Osama Bin Laden, deu 10 milhões de dólares. Mas o Estado Islâmico ofereceu pela cabeça desse senhor 60 milhões de dólares. E ele prega, na TV aberta, falando assim na cara deles, tá? O profeta Muhammad é um mentiroso, foi possuído por um demônio, não acredita nessa religião. É desse jeito, tá? Pode ser até pouco respeitoso. Você pode achar o que você quiser, mas é um velhinho. É um dos homens que mais muçulmanos estão se convertendo hoje no Oriente Médio. É assim, não é? Assustador. Ele é um apologeta, ele sabe, ele fala árabe perfeito, o Corão, sabe o Corão de tapa a tapa. Então,
Então, qual que foi a pergunta, irmão? Me perdi. A pergunta foi, esse método que você usa de Ah, tá. cruzadas, Tá. Então, o que você acontece? considera que passou ou foi Não, não, transferido não. aqui para as Não, redes não. sociais? Eu vou lhe falar. Deus me chamou a anunciar o evangelho. Se esse evangelho eu anuncio num ônibus, numa cruzada ou através das redes sociais, você precisa se adaptar e ser o mais efetivo possível. Tá? Então, há lugares que para mim é muito mais viável fazer uma cruzada. Por quê? Porque é muito barato. Segundo, porque é possível. Então, entre eu pregar um a um, e vai me tomar 1 hora evangelizar uma pessoa, e eu poder em 1 hora evangelizar 50 mil, você acha que é mais conveniente? É. Segundo, é o modelo que Jesus Cristo também usou naquele tempo. Então, eu não estou fazendo nada o que a igreja primitiva não fez. Pedro pregou para uma multidão e 3 mil se converteram. Jesus pregou constantemente. E, inclusive, muitos dos seguidores, não só os 12, sino os 70 que vieram depois e outros, muitos deles foram alcançados através de uma cruzada evangelística. Agora, é uma ilusão você achar que toda aquela pessoa que foi para a cruzada e repetiu uma oração foi salvo. Eu não creio Sim. em um mantra religioso que só porque o cara fez uma oração necessariamente se converteu. Alguns sim, outros não. Só o pastor que vai cuidar deles vai ver um fruto de arrependimento visível na vida do cara. Uma das razões de por que eu baixo o povo, porque se você realmente recebeu o sopro do Espírito e você rendeu sua vida ao Evangelho da graça de Deus, e você entendeu que pela obra da cruz foi salvo, se realmente Deus soprou vida na vida do indivíduo, ele, por mais que sinta medo, ele vai dar um passo de se batizar no outro dia. Ó, irmão, não é fácil se batizar num rio público. Para mim é muito perigoso, para o povo também é perigoso, mas não há nenhum outro lugar para batizar, então batizamos o povo aí. Então, se um cara faz isso, ó, irmãos, é porque ele nasceu de novo assim. Falo isso porque é muito glamour dizer, não, fiz uma cruzada e 20 mil pessoas se converteram. Ah, meu irmão, nós plantamos igrejas após isso. Eu não vou embora. Eu moro no país. Foram quase 3 anos morando no Paquistão, da mesma forma morei no Nepal, morei no Bangladesh. Então eu sei a vida depois que acontece. Será que esse povo de fato é discipulado? Porque, alô, tá me vendo? Tô te ouvindo atentamente. Então tu vai ver que na Bíblia o chamado não é para fazer seguidores, o chamado para quê? Para fazer discípulos. E fazer discípulos não tem nada a ver com o momento, tem a ver com o processo. Por isso que você, ao ganhar essa multidão, faz a conexão com a igreja local. Não, na verdade, eu começo a pastorear essa obra. Nós estamos aqui nesse novo país, já estamos ganhando 2 ou 3 famílias e estou aqui todo dia com eles, tá? Na minha casa está cheio de irani, gente do Irã, aqui em casa. Eles ainda não sabem que são filhos, mas eles vão saber. Estão fazendo visita, o mesmo que faz qualquer pastor no Brasil. E pretendo ficar aqui pelo menos uns 2 a 3 anos para eu partir ao Uzbequistão, que é um dos meus sonhos, morar no Uzbequistão por longo período, a longo prazo, ficar uns 10 anos lá. Então, porque eu creio, meu irmão, só assim você vai ver uma nação transformada. Por que eu explico isso? Porque é muito turista de plantão, gente que acha que só por uma visita já salvou o país. E não é assim, tá? E não é assim. Os evangelistas somos parte de um processo, mas não somos no processo inteiro. Então, assim, trabalhamos todos na equipe e eu creio que a Vinha, nós temos encaixado muito bem, eu acho, por causa disso. Respeitaram minha singularidade, souberam me adaptar, para que juntos, num processo, possamos edificar uma obra juntos. Mais ou menos assim. Então aqui eu não estou de brincadeira. Todo dia aqui gente em casa, e todo dia o povo, estamos orando, eu pelo menos orando todo dia, vendo de que forma podemos, e que não nos denunciem, né? Tá? Então, se fosse para, chileno, hoje para uma pessoa, por exemplo, eu tentei visto para, nem é país perseguido, né?
mas o visto religioso em 2008 para Angola, por exemplo, e tentei por 11 vezes. E me parece que agora a estratégia, né, mais aceita é você fazer uma espécie de visto de negócio, visto de trabalho, visto de estudante. O que você fala sobre isso? Se alguém quiser se conectar, né, e trabalhar nessa direção de ir para um país, ele deve ir como um religioso ou como um profissional? Não, não. Você entrar a países perseguidos como religioso, esquece, você não vai entrar nunca. É um absurdo. Não. Não há visto religioso para entrar na Arábia Saudita, nem para entrar na Meca, nem para entrar ao Irã. Não tem. Você está pedindo para eles pendurarem você enforcado. Não tem como. Cada país tem uma singularidade. Eu, graças a Deus, tenho mais de um passaporte e tenho mais de uma nacionalidade. Eu sou descendente de espanhóis também. Meu sobrenome é Carrasco Vergara. Isso me ajuda muito. Eu tenho meu passaporte também chileno, tenho agora brasileiro. Então, para mim, por exemplo, nesse país que eu estou com residência permanente. Apliquei e consegui residência permanente sem ser visto de turista, sem ser visto de estudante, me deram visto de permanência no país. Véio. Então, tem outros países que eu tinha que sair cada 6 meses e fiquei 2, 3 anos assim. Então, teve países que tiveram que entrar com visto de trabalho. Então, cada país, cada caso é um caso, não dá para generalizar, mas confesso que o tema do visto para um missionário é um dos temas que mais pega, tá? Não é fácil. Tá? Não é fácil. E me diga uma coisa, você fez uma postagem, o anticristo terá o seu escritório na ONU, né? Printa esse post e guarda. Me diga um pouco sobre a sua visão da pandemia. Você crê que nós estamos vivendo um momento profético? Olha, eu não creio que a pandemia seja parte do juízo de Deus. Quero deixar isso muito claro. Tá? Eu não creio isso. Eu sim creio que a pandemia foi permissão de Deus. Porque não se move nada. Até o capeta é servo de Deus. Deus não mandou a pandemia, mas Deus, em sua soberania, deve ter permitido esse diabo feio para cumprir algum propósito e para alinhar as coisas. Agora, sem dúvida, Deus está usando essa pandemia. Deus parou a igreja. Deus parou os seus ministros. E quem diga o contrário, não sei em que mundo está vivendo. Deus, através da pandemia, está purificando sua igreja. E só está permanecendo o que foi estabelecido por ele. Tá? E falo de forma, não quero generalizar, mas essa pandemia nos parou tudo. Parou tudo absolutamente, até o jeito que nós pregamos, o que pregamos, como pregamos. Muita igreja não entendeu o momento atual de globalização, não tinha canal de YouTube. O reverendo Augusto Nicodemos pedindo, por favor, nos ajudem. Temos não sei quantas centenares de igrejas presbiterianas que não tinham canal. Então, é impossível pensar que essa pandemia veio à toa. Alguma coisa essa pandemia está girando no coração de cada um de nós. Eu posso falar por mim, não quero falar por os outros, mas essa pandemia pelo menos me fez avaliar um monte de coisa. Tá? Eu creio que as igrejas que entenderam que a igreja é mais do que um prédio, sobreviveram. As igrejas que entenderam que a casa é a extensão da igreja, floresceram. A igreja entendeu que cada família é um altar de adoração, floresceu. A igreja que entendeu que igreja, mais do que uma cadeira, é um relacionamento, conseguiu se expandindo. Mas uma igreja que vivia de evento em evento, está morrendo aos poucos. Igreja que achava que você vai para a igreja, perdeu o prédio e não tem mais igreja. Porque a igreja, eu não vou para a igreja. Na minha casa se torna um culto de adoração com meus irmãos. A igreja não tem cadeiras, a igreja tem pé, tem mão. Entendeu? É importante nos congregarmos todo mundo junto, sem dúvida. Eu creio que é importante o culto onde todos os irmãos estão em comunhão. Mas se você acha que agora na pandemia dava para sobreviver assim, você percebeu que, sem dúvida, o buraco era mais fundo. Igrejas com relacionamentos fortes só cresceram e se expandiram. Igrejas de relacionamentos superficiais,
sem dúvida, estão perecendo. E é um momento, todo pastor de igreja local teve que se avaliar e ver o que estava pregando, como estava pregando. Então, e outra coisa aqui, todos os rumores de guerra, as doenças que estão acontecendo, que não sei se você acha isso comigo, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos haveriam dores como de parto. Quando há o nascimento de um neném, entre mais perto do momento do nascimento, as contrações vão diminuindo, vão se encurtando. Eu sinto, não sou muito velho, mas eu sinto que cada vez se encurta mais as contrações, apontando o retorno do Messias, apontando o governo do Cristo, que na verdade eu clamo Maranata, porque parece que cada vez as situações começam a pipocar mais rápido, há mais tensão, há mais pressão, parece que cada vez a grávida grita mais, cada vez as contrações são mais altas. Então, é um chamado, sem dúvida, a olhar para nós, parar de olhar para os outros, porque é fácil de apontar os dedos para os outros, é olhar para você, olhar para seu coração, avaliar a sua fé, porque, escute, a crise não veio matar a sua fé, veio purificar a sua fé. Tá? Amém. E esse é um ponto extremamente importante, porque a perseguição, os momentos de crise na história da igreja, só fez que a igreja se purificasse e se fizesse mais forte. Uma igreja que vive no conforto não cresce. Então, porque a fé não é testada nos momentos bons, a fé é testada nos momentos ruins. Então, Deus falou que passaríamos pelos vales. Deus não falou que moraríamos nos vales, passaríamos por ele. Deus deixou os amigos de Daniel na fornalha e Deus entrou com eles. E essa é a nossa esperança. Não é que Deus não vai permitir que eu entre numa crise. A garantia é que Deus vai estar comigo no meio dela. Porque as promessas de Deus são mais poderosas que as nossas circunstâncias. E essa é a nossa vitória. Alô? Chileno, estou te ouvindo. Define para mim perseguição. Perseguição, se você pudesse definir, né? Você tem um chamado, eu reconheço esse chamado, um chamado para países perseguidos. O que você define, não com relação aos países, né? Países perseguidos, nós sabemos, aqueles países que não aceitam a pregação do evangelho, os cristãos são perseguidos. Mas define para mim perseguição. Você crê que é possível ter perseguição em qualquer lugar, mesmo naqueles países de primeiro mundo? Para um bom entendedor, eu creio, entender perseguição. Não, eu creio que todo aquele que quer viver piedosamente vai sofrer perseguição. Todo aquele que saiu do mundo será perseguido pelo mundo. Cuidado quando o mundo bate palmas para nós, porque talvez não estamos brilhando no meio deles. Então, você pode ser perseguido na sua escola, pela forma como você pensa, pela honestidade que você tem. Não, você não precisa morar no Paquistão para ser perseguido. A minha pergunta é se você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua universidade. Porque vou lhe falar uma coisa. Hoje, o mundo é dono da verdade. Eles têm 60, 75 mil verdades. E tudo que difere com a verdade deles se torna um alvo de perseguição. Então, sem dúvida, a igreja está sendo perseguida no Chile, na Argentina, no Brasil, no Paquistão. Evidentemente, parece mais óbvio em países islâmicos, mas se você quer viver piedosamente, é o que a Bíblia diz, você vai sofrer perseguição. Por quê? Porque todo aquele que saiu do mundo vai ser perseguido pelo mundo. Ai daqueles que não são perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Porque talvez você não tenha a marca do Cristo sobre você. Essa perseguição, chileno, ela acontece em alguns países aí onde você esteve, né? Está de forma física, né? Outras acontecem de forma, uma perseguição psicológica. Outros acontecem vários tipos de perseguição, né? Uma perseguição familiar. Me lembro de ouvir, você também deve ter, claro, você mais do que todos nós aqui, eu me lembro daquela igreja em Cairo, no Egito, pastor Samé, se eu não me engano. A igreja no lixão, dentro de uma cova. Isso. E que uma jovem, né,
foi batizada lá, na verdade um jovem, e ele estava comendo com o seu pai, e por várias vezes fez isso, e depois, no final de 5 semanas, o pai disse que realmente queria entregar a vida a Jesus, que era o Deus dele. Ele perguntou por quê, e ele disse, porque tem 5 semanas que eu estou colocando veneno no seu prato, e até hoje você não morreu. Não sei se você tinha ouvido esse testemunho. Sim, já tinha E ouvido esse você testemunho deve. também. Então, eu visitei essa igreja lá, no Cairo, então é uma perseguição familiar. Talvez aqui para os irmãos que estão nos ouvindo, aí quando você olha, né, a vida do chileno, um missionário, talvez você fica debaixo de condenação. Você fala, gente, eu não sou perseguido como esse irmão é. Então eu devo estar fora do padrão. Não, eu acredito demais que cada um permaneça naquilo que foi chamado. Se o chileno se tornar um pastor, né, de igreja local, como eu sou, nos moldes que nós praticamos, ele está fora dessa unção tremenda que Deus deu para ele. Da mesma maneira, eu, indo para o país perseguido, eu não consigo nem imaginar. Agora, a questão é que isso que ele perguntou, eu acho muito importante e relevante. Dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto de trabalho, dentro do seu contexto até da igreja, se você deseja viver piedosamente, como diz Pedro, piedosamente, você quer andar nas pegadas que ele andou, é inevitável. O próprio chileno com esse estilo de vida dele, com o trabalho que ele faz, ele é perseguido, e perseguido até por algumas igrejas e ministério. Então, dentro, né, vamos dizer assim, do ambiente religioso, ele mesmo é perseguido. Eu gosto de conversar com ele, a gente conversa em particular, ele tem a visão própria do evangelho, disso. Eu acho que essa multiforme sabedoria de Deus faz com que o corpo de Cristo seja edificado. E eu amo demais e apoio, e quero que você apoie também, iniciativas assim, chamados assim. E viu, chileno, eu posso te falar, todas as vezes que nos reunimos lá, agora, semana passada, nós estávamos reunidos com o pastor Luiz, testemunhando a respeito do seu trabalho. As escolas que temos, né, aí no Paquistão, as igrejas, ele testemunhando a respeito lá da igreja do Nepal, e enviou um jovem agora, acho que para estar na sua equipe e depois entrar para esse país aí, Uzbequistão, não é? Uhum. Tajiquistão. Então, algum questão aí, sei lá qual questão que é desses aí. Então, essa nossa sinergia, ela é tremenda e gloriosa. Agora, perseguição, eu não sei se você concorda comigo, não é porque você está aí realmente no país mais perseguido, mais fechado, é um nível de perseguição assim, física e etc. Agora, talvez o irmãozinho que está trabalhando aqui na esquina, na padaria, ele também é perseguido porque ele quer viver piedosamente, ele quer viver de maneira correta, íntegra, ele não mente lá por causa do patrão dele mandou mentir, ele não fica com coisa que é da empresa, ele vai ser perseguido também. Então, cada um permaneça no que foi chamado. Quando nós entramos... É interessante porque eu normalmente recebo mensagens, eu recebo mensagens de pessoas falando, o que você acha desse missionário aqui? O que você acha desse evangelista aqui? São bem conhecidos nas redes sociais, meio como para gerar encrenca. E eu sempre respondo mesmo, vocês me provocam para saber se eu vou falar mal deles. Como posso falar mal do próprio corpo que eu sou parte? Como eu posso falar mal de um soldado que está no mesmo exército meu? Você é maluco? Só porque ele não está no mesmo lugar no exército que eu estou, quer dizer que eu sou melhor do que ele? Todos somos parte de um grande corpo que avança ao encontro com Cristo. Eu não vou julgar que o pé é mais importante que a mão é mais importante que a boca, porque somos parte do mesmo corpo. Então, eles não respondem nada quando eu falo isso para eles. Você me coloca em contra do meu próprio irmão, que é soldado no mesmo campo de batalha que o meu. Ele não é meu inimigo, meu irmão. Eu capeta suas legiões. São eles.
mas não é meu irmão, não é meu próximo. Você acha que eu sou mais cristão só porque estou aqui? Irmão, eu vou lhe falar uma coisa. Eu não poderia estar no melhor lugar que é onde eu estou hoje, porque aqui Deus me chamou. Eu morreria no Brasil, morreria no Chile. Eu amo fazer o que eu faço, irmão. Eu estou estragado, não consigo fazer mais nada na minha vida. Eu até hoje trabalho secularmente, sou analista de sistemas, então todo dia tenho que ficar aí com a mesa de trabalho 2 horinhas. E eu faço isso para poder nos ajudar aqui a nos manter, mas meu coração é tudo isso aquilo que eu respiro, tudo isso aquilo que eu vivo. Então, pare de achar que o que você faz tem menor valor do que eu faço, ou que o que eu faço tem maior valor do que você faz, porque não é assim. Escuta, irmão, somos parte do mesmo corpo. Escutem, plantar igreja envolve evangelistas, mestres que dão escolinha de dominical nas crianças, que faz culto kids, pastores que pregam, músicos que estão... Todo mundo edifica a obra de Deus. Então, Apolos não é melhor que Paulo, nem que melhor que Silas. Somos todos servos do mesmo Deus. Então, eu quero acabar com esse negócio, porque eu recebo muita mensagem, gente, tentando de me colocar inimigo de alguém, mas eu não tenho inimigo se é meu irmão em Cristo. Uma outra coisa, Chileno, eu te falei, já participei de algumas agências missionárias, eu gostei muito. Você começou a live dizendo que você crê que a igreja é o centro do coração de Deus, que, né, a obra converge para ela e que essa igreja é que deve fazer o processo missionário, de naturalmente cada semente gera de acordo com a sua espécie. Então, plantar outras igrejas. Você é um evangelista e então, naturalmente, você vai gerar conforme a sua espécie. Outros evangelistas vão se conectar a você e esse povo, então, vai apaixonar-se por trabalhos pioneiros em países perseguidos. Um outro aspecto... Pode falar. Pode falar. Não, é que o povo... Um outro aspecto... Pode falar. Um outro aspecto é que, antigamente, eu participava, eu via, né? Não sei, mas você deve ver mais do que eu, que às vezes missionários chegavam nas igrejas e diziam assim, é um absurdo essa igreja ter piso de granito, enquanto lá na África tem gente passando fome. É um absurdo essa igreja ter um coral, que isso poderia ser doado como oferta missionária, tarará. Qual que é a sua visão a respeito disso? Porque o que eu vejo no seu trabalho é que você é um missionário feliz, é um missionário próspero, é um missionário que se alegra com a prosperidade do reino de Deus. Você usa ferramentas atuais e eu mesmo sou testemunha que você investe na formação, no treinamento e no avanço do reino, da plantação de igrejas em países perseguidos, sem, na verdade, destruir o que outros estão edificando. Qual que é a sua visão dessa base financeira missionária? Não, eu creio que cada um avalie como está edificando a obra de Deus. Eu tenho muito que avaliar dentro da minha vida e o que eu estou fazendo. Evidentemente, Martin Lutero fala que tendo uma igreja miserável, porque Deus é bom. Tá? Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes os missionários apelam a uma igreja miserável, uma igreja jogada no chão, pobre e tudo mais. Eu creio que nosso Pai é bom. Agora, a igreja tem que aprender a se contentar. Paulo diz, eu aprendi a me contentar, tendo fartura ou tendo necessidade, tendo muito, tendo pouco. O apóstolo Paulo não nasceu em Cristo já sabendo se contentar. As provações da vida do apóstolo Paulo gerou contentamento. E por que explico isso? Porque se o pastor, ou o líder, ou eu, você não souber aprender a estar satisfeito, você vai viver numa procura insaciável de querer ter um melhor piso, um melhor chão, um melhor projetor. É importante ter um projetor? Claro, eu quero que meus irmãos adorem em comunhão. Não tem problema nisso. Tenho problema em ter cadeira? Eu prefiro sentar em uma cadeira que sentar no chão.
E não há nada de errado em adorar a Deus em um teto, num telhado, que é adorar a Deus na chuva. Eu creio que é importante isso. Agora, o problema da igreja não é ter um teto ou uma cadeira. O problema é quando a cadeira tem a igreja. É quando o telhado tem a igreja. É quando o projetor tem a igreja. O problema não é a igreja ter um projetor, ter o último sistema de som. O problema é que quando o sistema de som tem o coração do pastor, tem o coração da igreja, e parece que a igreja só vive para isso, por isso e nisso. Sem entender que isso é só um meio para quê? Para edificar o corpo, para alcançar mais vidas. Me explico? Quando isso se torna um empecilho para cumprir o propósito original, já não é necessário. E isso que deve ser, eu creio, primeiro, aprender a nos contentar, porque senão você passa a vida inteira gastando os recursos que Deus te deu de forma desequilibrada. Eu creio que, como cristãos, na procura do equilíbrio, sempre pulamos de um extremo ao outro. Por exemplo, eu já fiz cruzada com um sistema de som horrível. E tive 20 mil pessoas e só 1.000 pessoas ouviram o evangelho. Fui negligente. Deveria ter alugado comprando um sistema de som melhor. Por quê? Porque o fim era o quê? Alcançar mais pessoas para Jesus. Mas quando eu vivo comprando sistema de som toda semana, sem dúvida, eu não tenho um sistema de som. É o sistema de som que tem em meu coração. Então, e algo que todo cristão deve avaliar, de novo, eu não tenho problema que o cristão faça faculdade. Meu problema é quando a faculdade tem a vida do cristão. É problema o cristão ter recurso? Não. Meu problema é quando o recurso tem você. Então, é esse equilíbrio, porque o evangelho do Cristo aponta para as coisas eternas. Cuidado com acaparar coisas aqui na terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem corrompe. Mas atesourar coisas lá no céu, onde não coça ladrão, de ferrugem não coça. Então, eu creio que precisamos, todos nós, e cada um deve avaliar se essas coisas acabaram tendo o coração do indivíduo, o indivíduo só tem essas coisas para atingir mais vidas para Jesus. É isso que eu creio, tá, irmão? Eu falo por mim, eu sempre avalio. É um equilíbrio? Não é equilíbrio? Não, agora estamos puxando vida muito miserável, não estamos, está atrapalhando alcançar mais perdidos, está potencializando alcançar mais perdidos, porque o que eu vejo na vida do Cristo era isso. Pessoas, vidas sendo alcançadas, vidas sendo restauradas. Agora, de novo, avalie a sua vida, avalie a minha vida, antes de você tentar de avaliar a vida dos outros, porque é fácil apontar os erros alheios, né? Claro, claro. Chileno, nós estamos finalizando. Eu quero te agradecer. Eu sei que você parou a sua agenda aí para nos atender. Nós estamos aqui num jejum de 21 dias, hoje é o 17º dia, para passar para outra margem. O que você poderia falar para os irmãos aqui que nos acompanham, dentro dessa perspectiva da outra margem, dessa geração? Nós estamos vendo, não sei se você concorda, e vivendo dentro de uma outra revolução. Né? No passado tivemos aí a Revolução Industrial, 1700 e alguma coisa, depois tivemos outras revoluções, tivemos a Revolução Francesa, Revolução Industrial, e acredito que hoje estamos bem no meio, né, de uma revolução digital. Concordo com você, e as igrejas que não pegaram isso lá atrás, elas já ficaram lá para trás mesmo. E aí, às vezes, nem vai dar tempo de correr para ganhar isso aí que se passou. Esse feeling, essa percepção. Então, na sua opinião, como que hoje um cristão deve passar para essa outra margem do digital? Quais que são os limites e os cuidados que ele deve ter? Eu creio que precisamos entender algumas questões chaves. Nós perdimos um tempo porque não discernimos os tempos. Nós perdimos o tempo porque não discernimos o tempo. Porque quem discerne o tempo sabe como orar, e quem sabe como orar sabe como agir. Então, se há muita gente perdida hoje, é porque não discerniu o tempo atrás. A maior dificuldade do cristão é aprender a discernir o tempo e a forma. Jesus Cristo olha para sua mãe no matrimônio, acabou o vinho e diz:
mulher, por que me incomoda se meu tempo ainda não chegou? A Bíblia diz, chegado o tempo, Deus enviou seu Filho. Deus, sendo o Senhor do tempo, respeita os tempos. Por que explico tudo isto? Porque você até pode tentar de alcançar o tempo que hoje está se vivendo, mas daqui a pouco você perdeu o próximo. Yeah. Porque Deus primeiro edifica em mim o que vai sair de mim. A minha pergunta é se o seu discernimento está aguçado, e por isso é importante o jejum, a sua carne fica fraca, para que você possa ser sensível aos tempos. Porque se você não é sensível agora, você não vai ser sensível amanhã. Porque o que vocês acham que agora é um novo tempo, amanhã já mudou. E aí? Aí você vive um passo atrás do tempo certo. Então, mas um cristão que consiga discernir o tempo, por exemplo, há bombardeios hoje no Israel, né? Um monte de bombardeios. Escute, a Bíblia diz que o visível é gerado do invisível. Ou seja, o que eu não vejo mais importante daquilo que eu vejo. Mas o que eu vejo é o reflexo do mundo espiritual. Por exemplo, o câncer é a materialização do pecado. As doenças é a materialização de uma doença espiritual, da morte. Eu ouvi hoje o céu de Israel cheio de míssil, fogo. Eu na hora pensei, há uma guerra no mundo espiritual. Há uma batalha se destravando. Algo está acontecendo, o tempo está mudando. Porque senão não havia conflito. Então, há uma batalha. Então, escuta, irmão, você que está nesse jejum, meu desafio para você não é discernir um novo tempo. É você viver discernindo o tempo. Porque Deus sempre está em movimento. Porque, escuta, Jesus é o caminho. Você querer caminhar com Jesus, você vai ter que estar sempre em movimento. Você só conhece a Cristo caminhando com Ele no caminho, ué. E quem caminha sempre está avançando no tempo. Então não adianta de só agora, eu creio que isso é um início de você, meu irmão, ser um homem e uma mulher de Deus que sempre está discernindo os tempos. Mas não pode ser que a igreja esteja sempre 10 anos atrasada. É um absurdo. A igreja deveria estar o quê? 10 anos adiantada. Ela deveria ser o referente de uma humanidade que está caindo aos pedaços. Olha, chileno, eu quero terminar deixando um versículo aqui, Lucas 19, 41 até o 44, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. 19:44 de Lucas. E dizia: se conheceras a ti mesmo, ainda hoje, presente, o que é devido à paz, mas isso está oculto agora aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de mísseis, de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco. Parece que nós vimos isso no jornal hoje, né? Novamente, ontem e anteontem. E te arrastarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? É o que você acabou de falar. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Bem, eu sei que você gostaria que você orasse por nós, exatamente nessa direção, para que eu e os nossos irmãos possamos ter discernimento espiritual do tempo que nós estamos vivendo, né? E isso é muito importante. Eu não quero perder a oportunidade de servir ao Senhor agora. É no trabalho onde você está, na faculdade onde você está, na cidade onde você está. É fato que existe uma visitação. É claro que estamos vivendo um tempo diferente do que sempre houve na história da humanidade. Nunca houve uma pandemia dessas proporções, que fechasse prédios de igrejas por tanto tempo.
consumisse, né, isso, dessa maneira a vida das pessoas. Então, eu quero abençoar seu trabalho, quero orar por você, pela Lana, quero orar para que esse desejo do teu coração de edificar essa obra aí onde você está agora e expandir para os outros países. Mais 40 países que você quer entrar, que são perseguidos? Queremos entrar em 40 países mais fechados. Amém? Então vai colocando os nomes aí e vamos riscando eles juntos. Eu, você, a Vinha, os irmãos, porque esse chamado é seu e Deus vai te dar graça nisso. Eu oro por você e aí você finaliza orando por nós e fica à vontade para compartilhar aí depois. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do chileno Vergara, da Lana e toda a sua equipe, Pai, da One Passion. Em nome de Jesus, guarda esses obreiros, guarda esses evangelistas. Pai, obrigado pela provisão, que ela seja multiplicada, que agora, na pandemia, o teu servo testemunhe que as finanças do ministério cresceram, que o alcance do ministério cresceu. Senhor, que portas de países que ele jamais tinha pensado entrar por este momento, ele mesmo foi contactado, convidado, de alguma forma sobrenatural. Pai, porque vivemos esses dias de uma visitação. Conceda graça multiplicada ao teu servo, que as escolinhas, Pai, cresçam, que elas possam se estruturar e que a obra do Senhor avance, entrando em países que jamais eu ou outros irmãos poderíamos entrar. Mas os teus servos, através da unção, do ministério que o Senhor deu a eles, eles entrarão em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Pai, obrigado por Amém. esse tempo em comunhão. Nós oramos pela paz de Israel e oramos para que o Senhor nos ajude a sermos filhos que discernem o tempo da visitação, que discernem que os campos estão brancos e é tempo de colheita abundante. Eu creio que esse novo tempo que está sendo liberado para essa igreja, um tempo de campos brancos, de celeiros cheios, Senhor. Nós oramos para te oferecer uma colheita que honre o sacrifício do Cordeiro. Nos ajuda, Senhor, a ser uma oferta viva, agradável, a teu nome e para a tua honra. No nome de Jesus. Amém. Quero deixar um texto bíblico aqui. Eu vou ter uma live, o mais provável, hoje, com um amigo meu que é missionário no Israel. E o tema que queremos tocar é Romanos 11:25. Diz: irmãos, não quero que ignoreis este ministério, para que não sejam presunçosos. E presta atenção no que diz. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chega a plenitude dos gentios. Escutem, Deus não esqueceu de Israel. Deus permitiu que por um tempo se endurecessem. Mas vai vir um grande avivamento que vai render os corações dos judeus. E eles vão se converter em massa e vão declarar que Jesus Cristo não é só um profeta, sino que é o Filho de Deus, Messias e Salvador dessa humanidade. E que ele reinará as nações com amor e com mão de ferro para a glória de Deus Pai. Então, escutem. Sem dúvida, os judeus estão durões, cabeçudos, eu sei. Eu confesso que não gostaria de evangelizar eles, porque eu já tentei, e é mesmo. Há um endurecimento, mas é parcial, é por um tempo. Só para que os gentios, o número dos gentios que Deus estabeleceu, chegue, se complete. Após isso, você verá um grande avivamento, varrendo as ruas de Jerusalém. É nisso que eu creio, e essa é a minha oração, para que esse tempo, onde os judeus se voltam no Messias, chegue em breve, para a glória de Deus. Amém. Amém. Que horas que é a live, o chileno, aqui no horário de Brasília? O mais provável é que seja às 8 da noite. Eu tenho um amigo meu que ele está lá no meio do conflito e quero poder fazer a live com ele. Então não perca no meu Instagram. Vamos trabalhar para que hoje possa ser feita essa live. Tá? Eu estou falando com ele aqui agora. Tá bom? Ok. Vai dar certo. Chileno, grande abraço para a digníssima esposa e para todos aí da sua equipe. Tá bom. Um beijo no coração. É nóis. Amém.